O espetáculo Aquilo que Poderia Ter Sido, ele nasceu de uma experiência artística desenvolvida pelo edital Aldir Blanc do ano de 2021. E nessa experiência a gente propunha fazer um trabalho a partir da construção dramatúrgica a partir das linguagens híbridas. Esse era o intuito do trabalho. Havia a construção dessa dramaturgia que pretendia chegar a um espetáculo de teatro lambe-lambe, mas também poderia chegar em outro lugar, numa obra híbrida, né? Ou numa outra linguagem. A ideia era experienciar a partir das especificidades, né, a partir do hibridismo, do teatro lambe-lambe, do teatro de objetos, das artes visuais, da intervenção, da performance, né, com alguns elementos do cinema. E o resultado disso foi, então, esse espetáculo, onde a gente utiliza esses elementos naturais que vêm a partir do teatro de objetos, né? A gente, além dos materiais naturais, a areia e a terra, a gente utilizou também a conchinha, o vidro, o galho de árvore, né? São elementos que dão conta de contar essa história, junto com as mãos, que é um fragmento do corpo, que é também uma experiência que eu queria testar, de ter as mãos numa espécie de parte do corpo, né, um fragmento do corpo, mas também, não exatamente um personagem, mas, ao mesmo tempo, ele te induz a uma certa... uma clareza de um certo personagem nas mãos e nesse manejo dos objetos e dos elementos ali dentro. A ideia também era trabalhar com essa construção narrativa poética para contar essa história, que é uma história autobiográfica, uma história minha e do meu avô. Então eu tinha essa história estava comigo já há algum tempo e eu queria contá-la de algum modo, e foi nessa pesquisa das linguagens híbridas que eu descobri um lugar para contá-la e trazer o meu avô, trazer o mar, trazer a terra para dentro da caixa de teatro lambe-lambe, sem representar, sem construir nada, mas trazendo de fato estes elementos que para mim eram muito importantes, esse realismo para a gente contar essa história. E então o espetáculo nasce desse desejo e dessa pesquisa, né, de uma história autobiográfica e de uma pesquisa de diversas linguagens, chegando a essa junção, então, a esse espetáculo que é uma mistura de muitas coisas, né? E essa intervenção externa que vem para contar um pouquinho mais da história, né? Esse mar que recebe a pessoa que vem ver o que tem lá dentro da caixa.